Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente tem uma conversa sobre a natureza dos transtornos mentais. A gente costuma falar sobre transtornos mentais especificamente, sobre características de personalidade especificamente, sobre uso de substâncias. A gente tem um episódio diferente aí, o último anteriormente, espero que você ouça, caso você não tenha ouvido. Mas a gente veio falar hoje sobre uma outra característica dos transtornos mentais de maneira mais global, mais geral, que é algo que chama a atenção de muitas pessoas, causa um estranhamento, que é, digamos assim, a mudança de um diagnóstico. Como que existe uma certa transição de um diagnóstico para o outro, uma instabilidade de um diagnóstico para o outro, ou um termo técnico, uma continuidade heterotípica, né? Então, tem vários nomes para a gente descrever isso, mas essa perspectiva de que os diagnósticos dos transtornos mentais, eles não têm uma estabilidade perfeita, ideal, enorme, eles variam ao longo do tempo. E a gente precisa entender esse fenômeno. Do que se trata? Por que isso acontece? Como é que a gente explica isso? O que essa característica revela para a gente a respeito da natureza dos transtornos mentais? E eu estou aqui, claro, com o Marcelo e com o Marcos, para falarmos deste interessante tema neste episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Pois é, pessoal, muito bom sempre estar aqui com vocês de novo. Pois é, Pedro, e uma das coisas que motivou a gente falar sobre esse tema é, primeiro isso que você disse, né? Vários pacientes perguntam, poxa vida, mas antes eu tinha um diagnóstico, agora eu tenho um outro, e daí eu tenho ansiedade, mas eu também tenho depressão, e eu já tive sintomas de pânico, e na adolescência eu tinha ansiedade social, e eu também tenho algumas coisas de trauma pelo que aconteceu. Então, a gente sabe que existem, é quase que uma regra, na verdade, para você ter comorbidades, ou seja, transtornos mentais que ocorrem em conjunto, principalmente nesses transtornos mentais mais comuns, como ansiedade, depressão, TDAH. Então isso, o que motivou a gente principalmente isso, mas também um estudo super recente que saiu da Chetsova Dutton, que chama os transtornos internalizantes, que a gente vai explicar o que é, de que são mutáveis, mudam ao longo do tempo. E a gente já tinha dados outros, por exemplo, de um outro estudo de 2020, de uma corte da Nova Zelândia, ou seja, que acompanhou participantes por 4 décadas, mostrando de fato, vendo ao longo dessas 4 décadas como os transtornos mentais eles podem ir variando. Então, um dos nossos objetivos é explicar, que nem eles falam no artigo, que, bom, tem muitos motivos para isso acontecer. Bom, você, que nem a gente já comentou em vários episódios, e o Pedro estuda muito sobre neuroticismo, né? Você ter, às vezes, uma característica de personalidade que te predispõe a sentir emoções negativas. Tem gente que tem muito perfeccionismo, tem gente que tem muita intolerância à frustração, tem gente que tem tendência à desregulação emocional. Então, esses construtos mais amplos te deixam mais vulnerável a ter depressão, por exemplo, ansiedade, entre outras coisas. Você também tem déficit de atenção e hiperatividade, te coloca num caminho de mais impulsividade, muitas vezes te predispondo a ter comportamentos que podem culminar, por exemplo, em abuso de substâncias, que a gente discutiu no episódio passado. Então, assim, tem essas vulnerabilidades maiores que te colocam em risco para mais de um transtorno mental. E o interessante nesses artigos, como a gente vai falar, é que, bom, também tem o papel da cultura. Em algumas culturas você fala mais abertamente de sentimentos, em outras você fala mais do corpo. Ao longo da sua vida também mudam os estressores. E quando você estava no colégio, você pode ter ou não sofrido bullying, coisas de fobia social, ansiedade para apresentar trabalhos. Ao longo da vida, você pode ter situações em casamento, situações com filhos, situações traumáticas que te colocam em vulnerabilidade para outros tipos de transtorno mental. Então é um pouco do que a gente vai falar hoje. Pessoal, esse é um tema bastante interessante porque realmente toca em como a cultura, o tempo que a gente vive, o ambiente onde a gente vive, molda, né, a expressão dos sintomas e do sofrimento humano. Então, por exemplo, a gente vive aqui em São Paulo, vamos dizer, uma cidade grande, e de alguma maneira, atualmente, nos últimos tempos, isso ficou aceito, está começando a ser mais aceito as pessoas terem um transtorno mental. Então a gente já percebe, por exemplo, nos consultórios, que as pessoas elas já trazem sintomas quase igual ao DSM. Ou elas trazem o sofrimento, estou com ansiedade, e claro, você vai ver o que é
A ansiedade talvez não seja o que a gente conhece por ansiedade, mas de alguma maneira elas já começam a expressar o sofrimento em termos de categorias diagnósticas. Eu nem sei se isso é bom, tá? Mas é só um exemplo de como a cultura influencia na expressão, na comunicação dos sintomas. Então, como o Marcelo falou, existem culturas que o sofrimento emocional não é bem aceito. Talvez uma fraqueza, uma vulnerabilidade. A gente sabe que em culturas orientais isso acontece bastante, talvez no passado isso acontecia aqui também. Então, muitas vezes o sintoma ele vem expressado como? No corpo, com queixas somáticas. E isso, imagina que começa a ter uma interação com as outras pessoas, o que a pessoa reforça e o que a pessoa não reforça, o que o outro reforça. Então, existem casos na psiquiatria, às vezes em subgrupos de famílias, em que realmente o sofrimento emocional não é bem aceito. E a gente vê o sofrimento indo para esse lado mais somático. Então, crises epiléticas psicogênicas, por exemplo. Você vê que por trás tem sofrimento emocional, pode ser ansiedade, depressão, questões psicológicas, ela acaba tendo essa expressão por meio do corpo. Então, eu acho que esse é um assunto importante, porque, sim, vamos dizer, a expressão do sofrimento antigamente era diferente. Então, às vezes, quando você está conversando com alguém mais velho, a pessoa fala, não, mas antigamente ninguém tinha isso. Né? Bom, pode ter em parte verdade, né? Mas talvez a expressão do sofrimento antigamente era diferente. E acho que é interessante esse estudo que o Marcelo citou, porque ele toca nesse assunto, porque afinal agora as pessoas estão tendo mais dados, né? Porque tem um estudo de 4 décadas. Então, muito provavelmente a gente vai começar a entender mais, porque as pessoas vão começar a acompanhar gerações do ponto de vista de sintoma, de expressão de doença e assim por diante. Então, eu acredito que é importante a gente entender um pouco mais assim como a saúde mental muda ao longo do tempo. Tem essa perspectiva de como a cultura, né, de como é que a sociedade influencia, né, na apresentação dos sintomas. E a gente também tem informações muito importantes a respeito de transições que são clássicas da psiquiatria, né? Então, por exemplo, um paciente com depressão unipolar, né, chamado pelo DSM de transtorno depressivo maior, mudar de diagnóstico para um transtorno bipolar. A gente sabe que isso acontece com uma certa frequência, lá vai 0,5% ao ano, dependendo de uma série de características, não é o nosso tema aqui, né? Alguns pacientes têm um risco maior, outros um risco menor. Toda uma perspectiva probabilística, né? Então isso é uma transição, vamos chamar assim, meio clássica. Mas a gente também sabe que os transtornos mentais conferem um risco adicional para outros transtornos mentais. A gente sabe que a regra, até pelos estudos de campo do próprio DSM, a regra é a comorbidade. Muitos pacientes ficam com dúvida de ter um monte de sigla. Tem o TOC, TAG, TEPT, quer dizer, uma série de sintomas misturados e que alguém vai lá e vai fazer pelo DSM ou pela CID e vai decidir fatiar. Isso aqui eu vou cortar aqui, esse é um diagnóstico A, eu vou cortar ali, esse aqui é um diagnóstico B e assim por diante. E a gente tem vários jeitos de interpretar isso. A gente sabe, por exemplo, que os transtornos mentais, eles têm com frequência uma causa comum. Então, por exemplo, eventos adversos na infância conferem um risco aumentado de praticamente todos os transtornos mentais, todos os que foram estudados. De esquizofrenia, transtorno bipolar, a transtornos de humor, unipolar, a transtornos de ansiedade, a transtornos da personalidade, ao uso de substância. Quer dizer, um indivíduo que teve um evento, esse, por exemplo, um evento adverso, ele tem um risco maior de desenvolver uma série de transtornos mentais. Isso explica muitas vezes por que o indivíduo tem mais de um transtorno mental. Mas a gente também sabe, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela tem um risco maior de, ao longo do tempo, desenvolver transtorno de uso de álcool do que uma pessoa que não tem depressão. Isso quer dizer que depressão causa transtorno de uso de álcool? Bom, existem uma série de estudos que vão entender a trajetória dessa variação. E tudo que a gente está falando aqui é algo probabilístico, não é determinístico. Isso não é uma coisa que vai acontecer. Tem uma probabilidade maior de acontecer. Então, via de regra, o indivíduo que tem um transtorno mental A, ele tem uma chance maior de desenvolver o transtorno mental B. Não é? Todos os pares de transtorno mental têm essa perspectiva. Não estou dizendo todos, mas com uma grande frequência. Eu dei aqui exemplos. Um que parece que é uma mudança do diagnóstico de uma depressão unipolar para uma depressão bipolar, outros de um surgimento de uma nova apresentação clínica, de um surgimento de um transtorno de uso de álcool após uma depressão. E o inverso acontece, o indivíduo que ao longo da vida desenvolve o transtorno de uso de álcool tem uma chance muito maior do que as pessoas que não têm transtorno de uso de álcool de desenvolver depressão. Então muitos desses fluxos são both ways, que vem e vai. O risco é de A para B e de B para A. Né? Então, essa é uma perspectiva que a gente tem que estar atento. Ou seja,
Isso já fala pra gente, pô, os transtornos mentais têm que ser tratados, eles têm que ser tratados rápidos, com métodos eficazes, sem demora, né? Mas também uma perspectiva para os pacientes, para a gente entender que a gente tem que ter lentes longitudinais, para frente e para trás. Quer dizer, a gente vai ver um paciente, a gente tem que entender o que aconteceu retrospectivamente. Muitos colegas cometem esse equívoco de ler um paciente hoje, de tirar uma foto. A gente tem que ter o filme retrospectivo. Tá? Esse sintoma hoje é assim. E 5 anos atrás, como é que era? Podia ser completamente diferente. Né? Então, uma literatura foi muito desenvolvida nessa área de estados prodrômicos de psicose. Muitos pacientes que depois de anos recebem, olha, esse é um diagnóstico de uma esquizofrenia, não dava para dizer isso 4 anos antes, mas dava para dizer que o paciente tinha um risco aumentado. E muita coisa pode ser feita nesses pacientes. E os sintomas mudam ao longo do tempo. Isso é muito importante daí para o psiquiatra fazer essa análise biográfica do desenvolvimento do indivíduo e das pessoas perceberem que o tratamento, ele muitas vezes tem um caráter, olha, isso tem que ser tratado porque o curso clínico pode ser muito desfavorável. E eu acho que isso que você falou, Pedro, toca num ponto também muito importante, que vai até além do tema principal que a gente está falando, que é essa mutabilidade dos diagnósticos, mas toca num ponto importante de como é importante você ter uma avaliação psiquiátrica compreensiva, que é quase que impossível você fazer em, por exemplo, 20 minutos não conhecendo o paciente. Porque, bom, tem aquele preconceito, mas que infelizmente muitas vezes ele é real, de uma consulta psiquiátrica ser assim, bom, uma lista de diagnósticos e quais medicamentos você vai tomar. E a gente sabe que isso é muito longe do ideal, porque, que nem você falou, a gente tem que ver toda a história pregressa dos problemas que o paciente teve, a história social, a história do desenvolvimento, como é que é o âmbito familiar, como é que é o estilo de vida, como é que é no trabalho, porque uma das conclusões que você vai chegar a essa lista de diagnóstico, mas mais importante que isso é o que você falou, você tem uma formulação mais completa do caso, né? Como é que essas coisas interagem para aquele indivíduo naquela cultura, naquela situação, naquela cidade, naquele bairro, naquele trabalho, como é que esses vários nominhos assim de doenças diagnósticas interagem para você ter uma visão mais do indivíduo, né? Muito mais amplo você fazer isso. Inclusive que a gente fala com características de personalidade, etc. Agora, outro dado desse estudo, né, que eu falei, que viu essa corte da Nova Zelândia, de Dunedin, que acompanha essas pessoas desde o nascimento, então eles têm uma vantagem também até para desestigmatizar que, bom, é impressionante que uma grande maioria das pessoas teve pelo menos um transtorno mental em algum momento da vida. Ou seja, de certa forma, você ter problemas mentais, emocionais, psiquiátricos, enfim, é uma experiência comum, né? Então, quer dizer, você por algum momento passar por algum estresse que naquele momento era um pouco maior, ter alguma dificuldade e isso ser classificado como transtorno mental, de certa forma essa informação desestigmatiza, né? Também ajuda a desestigmatizar. Você ter um transtorno mental não te coloca num lugar muito diferente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai passar por alguma dificuldade que pode atingir o limiar de um transtorno mental, não significa que você vai ter isso para sempre. E também eles viram isso que a gente já comentou, de que é comum você ter mais de um, né? Que nem o Pedro falou, pô, você tem depressão, isso daí te coloca em mais chance de desenvolver, por exemplo, uso problemático de álcool. Né? Então, assim, qual que é uma coisa importante tanto para os pacientes quanto para os profissionais? Tem, óbvio, a gente já falou disso, uma importância enorme o diagnóstico no sentido de você categorizar e você organizar as condutas que a gente vai ter que tomar, só que não estranhem se eles mudarem um pouco ao longo do tempo. Né? Poxa, mas eu passei com um profissional X há 10 anos e eu tinha transtorno de pânico, né? Uma agorafobia, e agora eu estou tendo depressão. Meu diagnóstico antes, então, estava errado? Não necessariamente. Né? As coisas, elas mudam. Né? Isso é aquilo que a gente vem falando, talvez ao longo de alguns episódios, que é como a psicopatologia funciona de uma maneira dimensional. O Pedro gosta muito, né, do modelo de 5 fatores, por exemplo, né, a abordagem focada em neuroticismo. E esse estudo mostrou, né, que todos esses transtornos mentais categoriais que a gente fala bastante aqui, então, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, transtorno depressivo maior, né, eventualmente transtorno por uso de substância, transtorno exclusivo intermitente, transtorno de conduta, esquizofrenia, eles caem
em outras categorias que são maiores, né? Então, por exemplo, tem os transtornos internalizantes, que são esses: fobia social, fobia específica, transtorno de ansiedade, depressão, TET, e tem os transtornos externalizantes, que tem essa característica mais de impulsividade, então transtorno de conduta, uso de álcool, eventualmente um transtorno de personalidade também, e o transtorno de pensamento, que tem mais a ver com esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme. Então tem esses 3 grandes grupos. E é muito comum na nossa prática clínica isso, né? Então, esses pacientes que têm um transtorno internalizante, né, sintomas mais internos que a gente não vê, sintomas emocionais, a pessoa tem um sofrimento, uma ansiedade, uma preocupação, eventualmente uma alteração de humor, eles vão concorrendo de maneira bastante significativa, porque muito provavelmente existe um fator latente por trás disso tudo, né? Então, uma possibilidade é que são pacientes que têm o quê? Um nível alto de neuroticismo, que é aquele traço de personalidade e que tem a ver com isso, quer dizer, quanto que eu tenho de experiência emocional negativa, ansiedade, raiva, labilidade emocional, por exemplo. Então é isso, a pessoa vai lá, eu tive um ataque de pânico há 3 anos, hoje eu estou talvez um pouco mais deprimido, depois, sei lá, talvez eu seja uma pessoa um pouco mais preocupada. Isso vai variando ao longo do tempo, porque tem essa dimensão internalizante, né, por um lado, mas também relacionado ao neuroticismo. Então é por isso que muda bastante essa expressão também. E acho que talvez uma outra coisa que acho que é importante para os nossos ouvintes é que, assim, a gente, em psiquiatria, a gente tenta procurar questões universais que explicam, vamos dizer, todos esses transtornos mentais, né? Então, eu acho, por exemplo, o modelo de 5 fatores interessante porque ele é validado, né, em muitas culturas. E, de alguma maneira, isso explica também as variações dos sintomas. Da mesma forma, emoção básica. Então, a gente vai estudar esse sistema emocional. Esse sistema complexo tem uma neurobiologia por trás e que tem essa sensação subjetiva, tem essa tendência a comportamento, eventualmente tendência a pensamento também. Esse sistema emocional que todos nós temos. A gente consegue ver coisas em comum, características em comuns das emoções básicas entre as culturas. Então, toda cultura você vai ver as pessoas sentindo medo. Toda cultura você vai ver pessoas sentindo raiva, inveja, ciúme. São emoções básicas. Mas quando a gente começa a ir para talvez níveis mais complexos da experiência emocional, com sentimentos, a gente começa a ver variabilidade. Por quê? Porque, de alguma maneira, essa cultura ela vai moldar como eu me expresso. Qual que é, vamos dizer, o vocabulário para eu utilizar para comunicar em relação a essas experiências emocionais com o outro. O que é, talvez, algo válido, o que é permitido comunicar, o que não é permitido comunicar. Então, isso começa a ser moldado. E isso é algo muito difícil de ser estudado. Primeiro porque é difícil você ter estudos, múltiplos estudos, em várias culturas, né? A gente sabe que hoje em dia os estudos, a maior parte, não, eles acontecem aonde? Hemisfério Norte e Austrália, certo? Os Estados Unidos, América do Norte, Europa, Austrália, talvez agora a Ásia também se espontando, mas o Brasil, América Latina também tem estudos, mas assim, se a gente comparar com esses outros países, tem menos. Então, é importante a gente ter noção, dessa variabilidade normal em relação a essa expressão ao longo do tempo, porque, sim, é instável de alguma maneira, esses diagnósticos categoriais são instáveis, mas também que tem esse molde cultural e que daí, acho que toca nesse ponto que o Marcelo falou, da importância de uma avaliação clínica, do clínico, não ser aquela pessoa que, poxa, decorou os critérios e vai avaliar fazendo tique, como se fosse um computador. Não. O clínico pegar, escutar, perceber não só o que o paciente fala do ponto de vista verbal, mas do ponto de vista não verbal, qual que é o significado daquilo, como aquilo interage no ambiente interpessoal, e que daí a gente consegue realmente ter uma noção um pouco mais aprofundada do que a pessoa tem, e que daí eu acho que vai além mesmo dessa expressão sintomática mais, digamos, externa, né? Que eu acho que é assim, uma boa psiquiatria que a gente sempre fala aqui, né? Considerando os aspectos sintomáticos, mas de personalidade, sociais e interpessoais, né? Tem uma questão, né? O Big Five, o Marcos falou, é que quando a gente olha a psicopatologia, e a gente sabe que a psicopatologia ela está alinhada ao Big Five, né? E isso está bem claro na literatura e foi contemplado pelo DSM e pela CID-11 quando eles escolheram o Big Five como modelo de traços adaptativos dos seus respectivos modelos de personalidade, que tem um objetivo claro ali na literatura de não somente descrever os transtornos da personalidade, mas para descrever a psicopatologia em geral, né? Quando a gente olha essa organização da psicopatologia em relação ao Big Five, a gente sabe que tem um fator geral de psicopatologia que na literatura é chamado de fator P, né? O que é esse fator P? Esse fator P ele mostra que existe algo em comum entre toda a psicopatologia.
Isso não significa que toda psicopatologia seja igual. Claro, não significa. Mas significa que existe uma semelhança entre diferentes apresentações psicopatológicas. Uma grande parte dessa semelhança se deve à apresentação de emocionalidade negativa intensa. Como o Marcos falou bastante de neuroticismo, né? Que é o fator do Big Five relacionado a emoções negativas. Isso está bem claro na literatura, isso é documentado extensivamente. Então, isso também é uma outra maneira de entender essa questão de comorbidades. O que seria, na verdade, digamos, falsas comorbidades. Não é que o indivíduo tem diferentes transtornos mentais. Ele tem apresentações, sintomas diferentes, que têm algo em comum e que a gente convencionou em separar entre TAG, TEPT, etc. Isso não quer dizer que não haja diferença entre TAG e TEPT. Há diferenças e a gente pode analisar diferentes transtornos mentais pelas suas diferenças. Mas a gente também pode analisar os transtornos mentais pelas suas semelhanças. E tem essa discussão entre splitting or lumping. Splitting seria picar, separar, ou lumping, unir, entende? Juntar, né? Entre você entender a psicopatologia de uma maneira ou de outra. São dois aspectos que a gente pode fazer um exercício intelectual de reflexão que analisa de uma maneira splitting, separada, depois lumping, juntada. Isso é absolutamente possível para quem entende a psicopatologia, isso é o recomendado. Mas estamos no momento de volta do pêndulo para analisar um lumping. E não é uma mistura qualquer, uma mistura genérica. É um entendimento da psicopatologia por fatores de ordem superior, que são os fatores do Big Five: amabilidade, neuroticismo, extroversão, abertura e conscienciosidade. Como grandes fatores a partir do que surge a psicopatologia, hoje com mecanismos conhecidos. Então, a gente não está tendo uma perspectiva meramente descritiva, que oferece uma lógica tautológica. O indivíduo é ansioso porque ele tem ansiedade, e ele tem ansiedade porque ele é ansioso. Nada disso. Muito fulcralmente voltada para os mecanismos, para as perspectivas funcionais da psicopatologia. Que descrever talvez uma discussão mais técnica para profissionais de saúde. Mas isso também explica do porquê que tem tanta comorbidade, porquê que um diagnóstico migra para o outro, surgem ou os diagnósticos se multiplicam, a psicopatologia se multiplica. Tem algo em comum entre elas. Seja fatores de ordem superior, diretamente relacionados à psicopatologia como neuroticismo, o grande fator de ordem superior, que seria aí o fator P da psicopatologia, né? Bom, pessoal, esse foi um episódio aqui que a gente gravou sobre variações diagnósticas. É uma coisa técnica, mas também eu acho que é interessante os nossos pacientes entenderem, né, que as coisas mudam, que a gente tem que ficar atento retrospectivamente, prospectivamente, né, para entender o que aconteceu e também para a gente poder ficar de olho e ajudar nossos pacientes à medida que também que os sintomas mudam e os pacientes estarem atentos de que sim, os sintomas podem mudar e eu preciso avisar o meu médico, o meu psicólogo de que as coisas estão mudando. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.